como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Alberto Reutemann, ansioso por mais uma conversa hoje. E... Verônica Oliveira. Verônica! Bem-vinda, Verônica! Pois é, hoje a gente vai falar sobre liderança feminina e economia do cuidado. Estamos começando! Roda! Que alegria te receber aqui, Verônica! No episódio de hoje, a gente vai explorar essa relação entre liderança feminina e a economia do cuidado com essa convidada super especial. Verônica Oliveira é fundadora do perfil Faxina Boa do Instagram, que inspira milhares de mulheres com a sua trajetória de superação e de empoderamento. A Verônica viveu uma grande transformação na vida. Depois de enfrentar o fechamento da empresa onde ela trabalhava, ela se viu desafiada a reconstruir a vida e enfrentar novas realidades. Hoje é uma influenciadora digital, palestrante, escritora, sempre elevando a visibilidade do trabalho doméstico e das histórias de mulheres fortes. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Nossa, que trajetória. Você viu? Você falou, nossa, eu sou tudo isso, né? Mas você sempre se apresenta dizendo que o quanto é difícil para você explicar o que você é. Afinal, você é tantas coisas. Sim. Né? É difícil, porque às vezes a gente vai se apresentar e a gente fala o que a gente faz. E é muito difícil a gente falar quem a gente é. Parece que a gente é meio um crachazão, assim. Se resume em uma palavra só. E aí, quando eu vou me apresentar, às vezes eu falo, eu gosto de beber chamate e escutar Ramones. Adoro Ramones! Gente, mas dependendo da faixa etária de quem estiver nos acompanhando, não vão saber o que é Ramones. Ai, não fala assim. Mas é verdade, O né? pior é que eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado? Não. Eu já pensei, quando eu fui mostrar para os meus filhos, assim, filhos, adoro Ramones, me achando super atualizada. Nossa, é verdade. Verônica, você é influenciadora e teus conteúdos, eles muitas vezes chegam em pessoas que concordam e outras pessoas que chegam e falam assim, cara, mas nada a ver, os haters, famosos haters, né? Hoje, como é que você enxerga essa lógica das pessoas projetarem a produção de conteúdo justamente para que o hater alavanque? Tem muitas vezes as pessoas elas falam não só para os seus... tem os lovers e os haters, né? Não falam para os lovers. Falam porque o hater vai ajudar a projetar. É uma estratégia isso, na tua visão? Tem vários tipos de estratégia para você gerar engajamento e eu acho que atiçar os haters é uma ótima, porque o hater é o cara que comenta, compartilha, é a pessoa que tá lá, ela gosta de te perseguir, ela tá lá vendo tudo que você faz. Uhum. Então, Fiel, né, cara? Mais super. do que o lover. Então, acaba sendo uma estratégia que funciona. Não sei se é a melhor coisa para a saúde mental de quem tá fazendo, mas funciona. Funciona. Tá certo. Verônica, você passou por uma trajetória desafiadora, a gente aqui na abertura falou um pouquinho, até se reerguer, uma história super inspiradora, super bonita, né? Que inspira tanta gente aí nas redes sociais. Aliás, são 300 mil seguidores no Insta, Impressionante. 95 mil seguidores no LinkedIn. Em que você acredita que a sua história pode inspirar outras mulheres que enfrentam a invisibilização do trabalho doméstico? Eu até costumo dizer que eu sou uma ex-faxineira de casas, atual faxineira de ideias. Justamente por isso, para fazer com que as pessoas elas se sintam inspiradas através da minha trajetória a seguir aquilo que elas acreditam que seja melhor para elas. E a gente percebe que o trabalho de limpeza, qualquer trabalho que seja considerado, quando as pessoas falam subemprego, é uma denominação que não me agrada muito, porque na verdade ela é subvalorizada. Não é um subemprego, é um emprego como qualquer outro. Mas às vezes a gente percebe que esse trabalho, a gente não recebe um obrigado, um feedback positivo, um reconhecimento da sociedade. Então, eu acho que a partir do momento que eu falo sobre isso, faz com que as pessoas comecem a pensar um pouco mais. Eu até brinco que eu falo, eu nunca imaginei que o meu trabalho teria um cunho educacional, mas na verdade ele tem. E às vezes eu me sinto meio bobona falando coisas que parecem óbvias, mas elas também precisam ser faladas. Como o quê, por exemplo? Cara, quando eu fiz um post falando que
ninguém nunca tinha me agradecido por tudo que eu faço dentro da minha casa. Então, desde lavar, passar, cozinhar, a cuidar dos meus filhos, a fazer todas essas atividades. E na cabeça da minha família, é só uma obrigação que eu tenho dentro de casa. Então, não era algo que merecia. E um dia a gente resolvi conversar sobre isso e eles falaram: é verdade, a gente é agradecido pelo que você faz, mas a gente via como só o que você tem que fazer mesmo. Então, é difícil quando dentro da sua própria casa você não consegue sentir esse reconhecimento. E depois dessa conversa, até as coisas mudaram bastante na forma de ver o trabalho, na forma de me enxergar. Eu falei, gente, eu brinco que eu falo, eles veem ou uma seguradora de vassoura ou um caixa eletrônico. É impressionante. Meus filhos só veem essa imagem. Falei, pô, eu sou mais do que isso dentro dessa casa, hein? E aí, realmente, passou. Que E legal. aí, eu fiz um post falando do agradecimento, se a gente era grato às pessoas que fazem o trabalho dentro das nossas casas ou os trabalhos que a gente não reconhece. Então, as pessoas não dão bom dia para quem está limpando. Então, Não olha nem na cara, não né? olha na cara. E aí, dentro de casa, na escola, no trabalho, às vezes, eu sempre comento, às vezes você está há 10 anos trabalhando, você sabe o nome de todo mundo, desde a pessoa da RH até o cara que senta do seu lado, o seu chefe, uma coisa, mas quem está limpando, e às vezes a pessoa está lá há tantos anos quanto você, e você não sabe o nome dela. É a tia da limpeza. A tia, É a tia. exatamente. Então, é muita falta de reconhecimento e me incomoda bastante. E às vezes eu vou lá e cutuco essa ferida para que as pessoas pensem sobre isso. Vamos pegar essa correlação que você está fazendo, Verônica, que algumas pessoas dão o nome da economia do cuidado, né? Sim. E a gente tem, obviamente, uma situação de mulheres que ascendem no mundo corporativo e que conseguem muitas vezes ascender porque tem alguém em casa cuidando, por isso da economia do cuidado. Como é que você traça uma correlação disso e quais são os desafios? Uma mulher, por exemplo, que não tenha recursos, provavelmente para colocar alguém para cuidar da sua casa e fazer aquilo que é necessário, talvez não consiga ascender tão facilmente ao mundo corporativo na pirâmide hierárquica de quem tem esse tipo de recurso. Sim. Isso é claro. E assim, os homens conseguem porque as mulheres estão fazendo isso. As mulheres, para conseguir, elas têm que delegar essa função para outra pessoa. Para outras mulheres, Para outras né, Verônica? mulheres. Essa é a real. Quando eu fazia faxina, passou um tempo, eu precisei de alguém para fazer faxina na minha casa, porque eu já fazia 6 dias na semana e no dia da minha folga, a última coisa que eu queria era limpar a minha própria casa. Então, muitas vezes, a pessoa que cuida do seu filho, ela precisa de alguém para cuidar do filho dela. É uma escada que vai acontecendo. Então, muitas mulheres, elas só conseguem ascender no mercado de trabalho se alguém fizer essa parte delas. Mas, se não me engano, são 61 horas semanais que as mulheres dedicam ao trabalho doméstico, ao trabalho do cuidado. E a gente nem trabalha fora tanto tempo quanto a gente passa. E para muitas mulheres, é a carga dupla. Ela trabalha fora e ela faz o trabalho do cuidado. Então, é surreal a carga que as mulheres carregam. Então, e aí, quando a gente olha para as diferenças que existem, né, no mundo corporativo, a gente vê as mulheres recebendo salários 30% menores, a gente vê as mulheres ocupando, sei lá qual percentual nos cargos de liderança, que não me vem agora à mente, mas, enfim, elas são também, se não me engano, menos de 30% nos cargos de liderança em relação aos homens. Quando a gente vê todas essas diferenças, você acha que isso tem a ver com esse trabalho do cuidado que historicamente é delegado para as mulheres? Quer dizer, eu já vi influenciadores Red Pill falando assim, mas gente, isso vem desde o tempo das cavernas. O homem saía para caçar e a mulher ficava cuidando. Tá tudo certo. Cada um tem seu papel. Então, a mulher é definido o que ela tem que fazer
pelo gênero, e não pelo que ela gosta ou porque não gosta. E esse trabalho doméstico é interessante quando você traz essa visão profissional dele, é um trabalho super mega importante, diz respeito à saúde, diz respeito à Sim. organização física e mental, e ele é subutilizado, assim como a mulher é subhumana. Por que que tem que relacionar esse trabalho, que é subvalorizado, à mulher? Você entende essa interseccionalidade das duas coisas? Trabalho subvalorizado e gênero subvalorizado. Isso não é coincidência? Não, e falando assim, muitos caras queriam que a gente tivesse no tempo das cavernas ainda. Sim, é por isso que falam, né? Né? Mas Então- só que não, né? Só que não! Ah, queridinho! Ah! Que pena pra você! E inclusive, é difícil de você até reconhecer no INSS que você teve um trabalho doméstico. Porque se você Sim. trabalhava numa empresa, o INSS aciona o empregador, a companhia, e fala, me prova que... Você leva e-mail, você fala, eu trabalhava lá nessa empresa, tá aqui, a empresa não recolheu. Em casa, a pessoa tem que justificar quanto tempo ela vivia lá trabalhando, como uma dona de casa, por exemplo. Então, é complexo ainda, é subvalorizado e Reconhecido. subreconhecido. É um ciclo vicioso, né, Verônica? E as mulheres, elas tentam se organizar para que isso... Acho que o poder público, ele tinha que ajudar de certas formas para que essa carga não batesse tão forte nas mulheres. Então, eu acho que se houvessem restaurantes populares, lavanderias populares, coisas que fizessem com que o nosso trabalho fosse mais fácil, escolas em tempo integral para a gente deixar nossos filhos, isso já faria com que o nosso trabalho fosse muito menor e que isso daria oportunidade para a gente fazer mais coisas além de cuidar. E tem muitas mulheres que falam na DM do meu Instagram, eu queria fazer mais coisas, eu sonhei estudar e fazer outras coisas, mas eu cuido dos meus pais, eu cuido dos meus filhos, eu não tenho condições de seguir algum sonho que eu tenho, e é muito triste pensar nisso, que a gente deixa de fazer o que a gente quer, porque a gente precisa cuidar. Então, não é uma questão... E tem gente que faz isso porque gosta, claro que tem. Claro. Mas a grande maioria, ela Faz porque não tem faz opção, porque não né? tem opção. No seu caso, por exemplo, você tem um filho autista, Sim. né? Então, quando você tem além do cuidado natural, obviamente que toda criança requer, toda atenção que é necessária, assim como idosos, enfim, a presença da mãe, especialmente, Sim. é muito requerida ali, né? E muitas vezes, infelizmente, a gente vê hoje nos processos seletivos, às vezes processos seletivos internos, de promoção, ainda vem aquela pergunta, mas você tem seu filho, né? Ele é autista, você precisa levar ele bastante nas terapias e tal. Será que você vai dar conta? De Sim. que maneira isso interferiu na sua ascensão profissional? Nossa, eu ouvi tanto isso. E eu fui mãe adolescente, né? Então, a minha primeira filha eu tive com 17 anos. Quando eu entrei no mercado de trabalho, tinha muito essa questão de quem vai cuidar da sua filha, se acontecer alguma coisa. Perguntavam isso? Perguntavam muito isso. Aí depois, com o nascimento do meu filho, e depois ainda com o diagnóstico dele, também essa questão de, você tem um filho com necessidade especial, então para você vai ser mais difícil. E eu me lembro que em uma empresa onde eu trabalhei, a minha chefe falava que o carro dela tinha dado problema para não falar que ela precisava levar o filho pena. numa terapia, porque ela também tinha um filho autista. E eu ficava imaginando esse tipo de coisa. Eu falei, cara, é muito chato, porque um carro vale mais do que uma Que a vida- pessoa. E a questão né? Fazem essa pergunta para os homens? Jamais. Já fizeram pra Não, você, não, Alberto? Jana, nunca. Ninguém fala. E, aliás, eu acho que é de uma grosseria, é de uma mesquinhez tão forte, porque quem faz esse tipo de pergunta não está preocupado com a criança que vai ficar sozinha, está preocupado se você vai faltar e parar de fazer o trabalho que eu pedi para você. Não, e a Então, questão é essa isso que tem criança por só tem trás. mãe. Essa criança só tem mãe.
Porque não perguntam para o homem, olha, você tem um filho autista, será que você vai conseguir conciliar, levá-lo para as terapias? Sim. Você foi pai cedo, você foi pai cedo. Super cedo. Em algum momento te Nunca. perguntaram, mas você tem filho pequeno, será que isso Nunca. não vai atrapalhar? Até já começa aí pelo fato de você ter uma diferença, inclusive da licença maternidade e paternidade, né? Então, assim, a mulher vai precisar de muito mais tempo para poder cuidar da criança e o pai não precisa de tanto tempo. Ele 5 pode dias, voltar. né? A licença Aumentou um paternidade é uma Não. coisa É um absurda. absurdo. 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 Não dá tempo 5 de 5 dias. dias. É Não isso. mudou isso ainda? Não mudou. O que é um machismo claro disso, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas a gente está sendo feminista em dar muito tempo para a mulher, mas quando você dá tempo menor para o homem, você demonstra que existe muito uma diferença muito grande de que eu tenho que fazer com que a mulher possa ficar muito tempo, porque afinal de contas é a função dela, assim mesmo, né? E o parece homem que o ele homem não trabalhar. precisa criar vínculo com o Hã? filho nesses primeiros dias. Parece que o suporte que a mulher precisa é pouco, porque o homem vai ficar só 5 dias nesse suporte e não faz o menor sentido. Volta para sua responsabilidade e deixa a tua esposa lá cuidando. Que é o né? papel, Que é o né? papel dela, né? Tem um livro que eu amo e eu já devo ter falado nessa temporada sobre esse livro. Com certeza já falei, não tô nem aí, porque se você não leu ainda, leia. Que é O Ponto Zero da Revolução, da Silvia Federici, né? Ela, inclusive, fala que a revolução começa na pia, né? E aí ela conta o seguinte, que todo esse papo, né, todo esse machismo estrutural que a gente vive hoje, relacionado ao assunto trabalho, homem, mulher, ele vem lá da Revolução Industrial, né? E aí ela conta, por trás de um operário que chegava na fábrica para trabalhar no horário certo, com uniforme limpo, com comida saudável na marmita, com a saúde mental em dia, com a certeza de que tinha alguém em casa cuidando dos filhos, cuidando de todas as atividades que precisam ser realizadas, para que ele pudesse estar ali concentrado para desenvolver o trabalho dele. Por trás dessa figura tem uma mulher. Sim. Então a mulher, a real, é que ela é parte da força de trabalho que alimenta o sistema capitalista. Nossa, isso me lembrou uma coisa. Não vou expor a quem falou, mas eu tenho um amigo muito jovem e ele foi morar sozinho. Com o tempo, ele não rolou de morar sozinho, ele chamou um amigo para morar junto. A casa era um caos, um terror. E aí, esse amigo arrumou uma namorada e levou ela para morar lá também. E aí, o meu amigo falou, até que enfim, agora a casa parece uma casa porque tem uma mulher lá dentro. Não tem mais 6 sacos de lixo. Em que ano ele te falou isso? Foi há pouquíssimo Agora, tempo. Foi ano de esses- 2024. Foi ano esses dias. Achei que tinha sido em 1940. Exatamente. E aí, ele falou, mas é incrível como dá pra morar numa casa arrumada. E, Mas isso tem a ver, né, Verônica, com a não pode maneira bater como a no gente... amiguinho. Minha mãe Pode, ensinou- bate! Minha mãe, Bate na cara dele! minha mãe falou que não podia bater no amiguinho, então ele tá. Ele ficou salvo, mas nossa, a vontade foi Mas muito você não grande. falou nada? Tudo bem, bater, ok. Nada, não vamos bater. Ok. Não, eu falei pra ele, cara, é uma falta de vergonha na cara de 2 marmanjos que não conseguem manter uma casa arrumada minimamente, assim, e não era, eu ia visitar e eu pensava, meu Deus, a vontade de limpar era grande, eu falei, Tem que se não, segurar. eu me segurava, eu falava, não, deixa se ferrar sozinho. Agora, Verônica, Mas deixa eu te perguntar uma coisa, diga, Alberto. Manda. Você que é o... Sim. Você que é o menino aqui nessa O mesa menino. hoje. Ouvindo quietinho assim, né? Que não signifique que eu fale pelos homens, né? Okay, é Não, importante você vai deixar... falar por você. Ah, tá Você vai bom, falar por ok. você. O quanto você acha que comportamentos desse tipo que a Verônica trouxe aqui pra gente tem a ver com a maneira como os homens são criados dentro dessa estrutura machista que a gente vive? Eu acho que hoje a gente tem uma geração que ainda conviveu, ou melhor, que conviveu durante muito tempo com esse espectro machista, que só agora a gente diz que é machista. Minha mãe, por exemplo, tinha essa característica de não deixar o filho, não me deixar entrar na cozinha.
Porque era uma demonstração, falei assim, vai lá fazer o que você tem que fazer, deixa que eu lavo a roupa, deixa que eu lavo a louça, deixa que eu faço a cozinha. Minha mãe já estava idosa e eu queria me arriscar lá, fazer algumas coisas no fogão, cozinhar. Para ela era uma ofensa, ela ficava do meu lado, supervisionando. Então eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando, Amanda, porque a gente foi criado dentro de uma sociedade que atribuía a isso não só uma atividade, mas um valor. A minha mãe se sentia orgulhosa de limpar, se sentia orgulhosa de cozinhar e se sentia orgulhosa de não permitir que outras pessoas fizessem isso por ela. Porque na real, essa mulher provavelmente, né, esse perfil dessa Uhum. mulher, provavelmente tem até... Tinha Repetiu. sonhos, tinha sonho. É. Primeiro tá reproduzindo. Ela está reproduzindo a história, Tinha gerações. sonhos de ter se realizado profissionalmente, de ter construído a própria história, além daquela cozinha, além daquela barriga na pia e no fogão, porque é legal, mas é legal para todo mundo cuidar da casa, cozinhar, Uhum. lavar a própria louça, cuidar da higiene do lugar onde você está, né? Sabia que tem até um livro que eu não vou me lembrar agora, que fala sobre a carreira monástica dos budistas e a limpeza. Não vou me lembrar o nome agora, depois eu pesquiso e a gente coloca aí na tela. Mas que fala sobre isso. Os monges budistas, eles têm atividades relacionadas à limpeza constantemente. Faz parte da formação, né? Sim. Então, será que esse apego a tudo isso é um apego ao que sobrou para ela, coitado? Porque é o que sobrou, né? Não, e assim, a sociedade impõe que a gente tem que manter a casa sempre limpa, impecável. Aposto que a sua mãe era o tipo de pessoa que falava, não repara a bagunça, quando alguém chegava e não Total. tinha bagunça nenhuma. Ela era uma forma de reconhecer, Interessante né? isso. Porque a gente foi incutido na nossa cabeça que a gente tem que manter tudo limpo. E quando você viaja para outros lugares, não é assim. As pessoas não têm essa paranoia com Não a tem. limpeza da casa igual a gente tem. Então, eu tento racionalizar de onde que vem isso e muito provavelmente é porque da sociedade escravocrata e antes tinha quem fizesse e deixasse tudo limpo. Aí a gente foi vindo com essa mentalidade do alguém tem que deixar tudo limpo pra gente, é muito maluco. Porque é um trabalho subvalorizado, né? Sim. De novo. Então, Aqui, assim, né? é Porque legal. fora É, Sim, aqui. exatamente. pagam fortunas É. nos Estados Unidos. Mas é uma né? coisa assim, todo mundo quer limpo, mas ninguém quer Ninguém limpar. quer limpar. Né? É. Então, assim, é uma ofensa para um homem que trabalha como CEO de uma empresa Botar ir um lá e avental. lavar um banheiro. Exato. Lava um Sim. banheiro, bonitão. É, mas Vamos Mas lavar um banheiro. Mas a classe média foi criada desse jeito. Ai, meu filho é muito precioso para lavar o banheiro que ele usa. Meus filhos, depois de muito tempo, começaram a fazer as coisas em casa. Porque eu também pensava assim, mas eu não tive que fazer nada em casa, porque a minha mãe não deixava a gente fazer. E tinha a diferenciação do... Minha mãe não deixava a gente fazer porque a obrigação era estudar. E aí nós tínhamos uma faxineira em casa e ela fazia as coisas, a gente estudava e minha mãe cuidava de todo mundo. Porque minha mãe foi dona de casa a vida toda e com 25 anos ela já tinha 5 filhos. Trabalhou muito. A sua mãe. Trabalhou muito. Aí quando alguém fala, ai, não trabalhava. Nossa Senhora! Pelo amor de Deus. Mas era muito comum elas falarem assim, vai estudar para não ter que lavar banheiro como a sua mãe. Pois é. Né? Esse discurso, né? Tem isso também. Pra não sofrer o que eu sofro. É. É. A minha mãe, embora costura, ela sempre falava que... Minha mãe é viva, vivíssima, maravilhosa. Alô, dona Enilda! Mas ela falava no passado, mas alguma coisa nesse sentido, do tipo... Não precisa, minha filha, não precisa lavar louça, deixa que eu lavo. E ela costurava, né, em casa. Então, o trabalho, aí vem outro aspecto, né, do trabalho feminino, era o trabalho que ela podia realizar estando próxima dos filhos, para poder Sim. conciliar o cuidado com os filhos, com a casa, com a atividade laboral ali para conseguir a grana dela. Uhum. Mas eu acho que ela falava essa coisa de, não, você não precisa lavar louça. Mais no sentido de, vai estudar, vai Sim. trabalhar e vai alcançar o que eu não tive oportunidade, sabe? Eu fiz isso, eu não tenho ensino superior. E aí, para minha filha, também foi a mesma coisa. Não quero que você faça nada, só estude. Acabou, ela já se formou, agora tem que fazer tudo em casa. Fazer tudo.
Mas é bom isso, Tem que me né? ajudar pra caramba agora. Ela Agora, trabalha. Aliás, o ajuda é uma palavra que Ajudar Ajuda é é. duro, Tem é. que, Cuidado tem com que a cuidar da casa Tem que que mora. dividir. fazer a parte dela, né? Sim. Meninas, deixa eu pegar esse tema que vocês estão trazendo, porque muitas vezes a mulher, justamente isso que a Amanda falou, é que ela acaba tendo que ficar perto do trabalho para poder conciliar com as atividades domésticas. Então, muitas mulheres optam por seguir o empreendedorismo. No teu caso, Verônica, foi isso também? Você acabou empreendendo também para poder conciliar as tuas atividades pessoais, familiares ou não? Eu comecei a empreender pela necessidade. Morri de rir quando alguém falava assim, mas você é uma empreendedora. Aí eu pensava, mano, eu sou a faxineira que Que cuida chique. sozinha das coisas. Como é que eu sou? Na minha cabeça, empreendedora era quem gerava empregos. Eu não conseguia entender que gerir a minha carreira era empreendedorismo também. E, na verdade, o meu trabalho como faxineira não me permitia estar próxima dos meus filhos tanto quanto eu gostaria, Uhum. porque na época eu morava na periferia e as faxinas eram sempre na região central. Eu levava coisa de 2 horas para ir, 2 para voltar, mais as 6 horas fazendo faxina, sobrava pouquíssimo. Uma época eu ainda tentei estudar. Fazer tudo isso e estudar. Eu chegava em casa de madrugada e aí ia corrigir lição do menino, fazer as coisas da casa. Não tinha a menor condição. Então, nesse meu caso, empreender foi difícil para conciliar. Mas depois que eu comecei a trabalhar fazendo conteúdos para as redes sociais, e ainda tive outra filha depois disso, a coisa mudou muito de figura. Trabalho dentro de casa, tô ali próxima deles. Mas é interessante como a falta da rede de apoio, ela mexe com o nosso dia a dia. Segunda-feira foi ponto facultativo na escola da minha filha. E eu tive que faltar na minha, porque não tinha quem ficasse com ela nesse período da escolar. Então, por exemplo, para eu estar aqui agora, a escola é a minha rede de apoio. Uhum. Fica super complicado quando a gente não tem alguém ali para que você Dá o faça suporte. outras coisas, né? A gente precisa desse suporte. E você acredita que esse seja um dos obstáculos para as mulheres alcançarem os cargos de liderança? Muitas vezes essa dependência da rede de apoio. Você acha que nesse ponto é também uma diferença da maneira como os homens alcançam os cargos de liderança para as mulheres? Eles não têm esse obstáculo para superar. A falta da rede de apoio dificulta até para a entrada no mercado de trabalho em cargos mais operacionais. Imagina em cargos de liderança. Então, eu conheço poucas mulheres em cargos de liderança. Recentemente eu vi uma palestra e eu fiquei muito em choque que CEO negra, a gente só tem a Rachel Maia, e ela falou, sabe quantas estão comigo? Aí todo mundo diz, umas 3, umas 2. Ela, não, eu. Então, é muito difícil ver as mulheres alcançarem esses lugares e tem diversos fatores para que isso aconteça, mas com certeza a falta de rede de apoio e esse rolê da economia do cuidado faz com que fique mais difícil ainda. Tem uma PEC do cuidado rolando, inclusive, né? Que é a PEC 14 de 2024, justamente para dar visibilidade, né? E dar relevância para essa situação. E você falou algo também, Verônica, que sempre me chamou a atenção, mas legal você trazer, porque muitas vezes, quando você vai discutir o trabalho doméstico, é característica de quem contrata, pergunta assim, quantas conduções você usa para ver? E é sempre uma característica que não é dito quando você está trabalhando num escritório. Ou seja, você já começa a ter um preconceito descarado com pessoas periféricas, com pessoas que vão fazer serviços domésticos, porque você acaba tendo seu valor diminuído quanto mais longe você mora do trabalho. Então seria ótimo se você viesse rapidinho aqui, né? Chega tarde, porque senão corre o risco de você dormir até mais tarde e faltar e eu não poder limpar minha casa. Né? E a grana também, né? E a grana também, né? Não, eu adoro quando eu quero um funcionário que more perto do trabalho. Aí é um cargo
um cargo operacional com salário de R$ 1.500 e o cara quer que você more no Jardim Paulista. É. Ô, meu amigo. Então não vai dar. Pode ser na sua casa, de repente? Exatamente. Exato, pode ser. E tem a coisa assim, o que pra mim também fazia muita diferença quando eu morava no extremo da Zona Leste, que era o quanto tempo você leva pra chegar no trabalho. Então, Uhum. se passasse de 1 hora e meia, eles já te eliminavam no processo seletivo. E aí não tem condições de você conseguir um emprego com esse tipo de critério. E é como se a pessoa da periferia não quisesse ir trabalhar, não quisesse pegar trem, ônibus e metrô para chegar no lugar. E a gente vai e faz, cara. Mas isso a gente vê, inclusive, quando tem greve de ônibus, né? Chega o repórter Sim. lá no meio das pessoas andando na trilha do trem, e aí chega o repórter e fala assim, mas o que está acontecendo? Eu falo assim, eu tenho que ir pro meu serviço, tenho que ir pro meu trabalho. É. Mas está aparecendo na televisão, fala pro teu chefe. Não, eu preciso ir. Imagina o terror que essas pessoas sofrem. Sim. Que não adianta você falar assim, teve greve, teve problema no trilho, teve ônibus queimado. Não, mas eu preciso chegar no meu trabalho, porque senão meu chefe me manda embora. E aí, quando esse assunto é bem legal para a gente falar de inclusão da diversidade, né? Aliás, a 11ª edição da revista Caótica está com uma matéria Excelente. de capa, que é um dossiê a Uhum. respeito da situação em que se encontra a inclusão da diversidade nas nossas organizações. A gente está falando de diversos temas, ouvimos várias pessoas Baixa a sua aí, hein? e chegamos, inclusive, à conclusão de que é isso mesmo, era uma modinha e que está caindo, né? Sim. E quando a gente fala de inclusão da diversidade, quero te ouvir também sobre isso, e vocês falando de transporte público, até nesse detalhe a gente tem que olhar, né? Então, você marca uma reunião para as 8 da manhã num escritório no Brooklyn, na Chucre Zaidan ou na Faria Lima, Uhum. e aí, quem mora perto vai chegar lindo, linda, maravilhoso, perfumado, penteado. E aí, aquela pessoa que é uma pessoa de inclusão da diversidade, porque é uma pessoa da periferia, porque é uma pessoa com uma origem diferente, essa pessoa vai chegar descabelada, suada, cansada, esbafurida, Dormiu mal. atrasada. E olha, não se esforça, né? Nossa, direto. O recorte de... todos os recortes, parece que gênero, classe, raça, eles se juntam num ponto em que, quando você mistura tudo isso, vira aquela pessoinha que é isso. Ela vai ser vista como não tá se esforçando, não tem perspectiva, não tá querendo nada da vida. E aí você vai ver isso. A pessoa, ela simplesmente... Todos os dados são jogados ali para que ela perca e fica muito difícil dizer que essa pessoa não está se esforçando. Eu passei muito por isso. Eu brinco que na hora de fazer o tique da diversidade, falei, pô, me colocaram já mulher preta. Mulher preta da periferia. Mulher preta da periferia que tem um filho com deficiência. Falei, poxa vida, fiz um bingo. E depois que faz faxina, na época que você fazia. Então vai juntando tudo. Falei, poxa vida, tanto bingo que eu podia fazer, eu fiz logo esse. Mas olha que legal, Mas é uma né? benção, Você né? fez do limão à limonada, Sim. né? Isso. Então, o que você acha que foi essa virada de chave? Como é que você conseguiu... O que te fez superar todas essas adversidades, todos esses obstáculos que foram, né, se colocando na sua vida, para você, de verdade, assumir esse cargo de liderança da própria vida? A força do ódio. Adoro! A força do ódio! Isso merece um livro. É aquela coisa do... Eu não tenho... sei lá, tiririca, assim, pior do que tá, não fica. E aí eu pensava, gente, é isso, pior do que tá aqui, não tem pra onde ir, então daqui eu só posso melhorar. E aí, quando eu comecei a fazer as faxinas e fiz a postagem e ela viralizou, hoje eu paro pra pensar nisso, eu falo, isso podia ter... Fala dessa disso. postagem. Fala dessa postagem Que foi muito criativa e... Eu queria que as pessoas me conhecessem antes de pensar, é mais uma faxineira. Falei, não, eu quero que elas saibam. É a Verônica, ela tem 2 filhos, ela tem 38 anos e ela gosta de filmes assim, 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 e de rock e tal. Porque se a pessoa me olha
Ela vê pelas minhas tatuagens tudo que eu gosto. Eu tenho a minha família, eu tenho nome de banda, eu tenho Hakuna Matata nos braços. E aí eu tenho o nome dos meus filhos escrito em japonês, porque eu gosto de desenho japonês. Aliás, essa é outra história que a gente E quer aí, saber. várias coisas. Eu falei, quem me olha, ela já percebe alguns pontos do que é importante pra mim. E eu morro de rir, que eu falo, tudo que eu acho importante eu tenho tatuado. Eu tenho um temaki, um pedaço de pizza, um sorvete, um chá e um bolinho. Eu gosto muito de comer. E aí eu queria que a pessoa se identificasse comigo. Então eu usei cartazes de filmes e séries que eu gostava para que a pessoa se identificasse. Então tinha Star Wars, tinha Orange is the New Black, tinha... Que legal. Nossa, Kill Bill. E eu queria que as pessoas entendessem que por trás de uma faxineira, que é aquilo que ninguém vê, tem uma pessoa. E funcionou muito bem. Eu agendei 60 faxinas num dia só. 60! Você arrumou trabalho para 2 2 meses meses. com um post. E o medão da pessoa ficar 2 meses sem limpar esperando eu chegar. Mas deu tudo certo. Mas teve algum caso assim? Eu fiquei com muito medo, mas deu tudo certo. Você aprendeu a falar japonês, Verônica? Eu aprendi Como é que você aprendeu a falar japonês? assistir Naruto. Atenção, hoje em dia- metodologias de ensino. É. Coloque Naruto. Né? Aí hoje em dia eu brinco que faz 16 anos que eu É. comecei a assistir Naruto. Então hoje em dia eu falo, Zenzen Wakarimashita, eu já esqueci bastante. E o que você acabou de falar? Que eu esqueci um. Nihongo, Sensacional. Nihongo ga benkyo shimasu. Você tem que estudar muito. Você bate papo, então, com o japonês. Você chegou nesse ponto. Olha, o né? Alberto acabou de chegar do Japão, Acabou de vocês chegar. podem É conversar. verdade. Eu Ai, aprendi. você foi pra lá. Arigato, Meu sonho. basicamente. Arigato. Fala alguma coisa em japonês aí. Ai, falar o quê? Tipo, Alguma coisa. O Watashi wa Verônica desu. Arigato. É, que já temos uma comunicação. Pronto, Olha, que uma Sayonara. conversa. Incrível! Aí eu dou itashimashite. Dois É de nada. Ok. É que ele falou obrigado, eu falar de nada. Sensacional. E é esse tipo de coisa que aproxima as pessoas. E isso fez com que hoje analisando, eu fiz um post que foi engraçado e isso podia ter sido esquecido em 2 dias. Então, hoje o Faxina Boa tem 8 anos. Então, quando eu paro para pensar sobre isso, eu falo, definitivamente, do limão, uma limonada, eu consegui passar por esse boom na internet e fazer com que isso se transformasse em outras coisas, conseguir falar sobre o trabalho doméstico no Brasil. Eu fiz uma palestra sobre trabalho doméstico no Brasil em Harvard. Então, para quem fez um post engraçado, Que orgulho. Foi longe. eu fui longe. É. E hoje, falando sobre economia do cuidado, falando sobre a importância de valorizar o trabalho, eu fico muito feliz de ter passado por trilhado essa trajetória de um jeito que eu não achava que era capaz de fazer, não. Aí vem a tal da impostora. Porque Nossa. esse assunto é muito legal para a gente falar numa temporada de mulheres na liderança, né? A síndrome da impostora, ela ronda as vidas, o imaginário, o coração e os gelos nas barrigas de todas nós, mulheres, Sim. né? Como superar a síndrome da impostora e alcançar o sucesso como você fez? Gente, falaram que a Beyoncé sofre de síndrome da Não, impostora. a Beyoncé não. Então, aí eu pensei, quem sou eu na fila do pão? Se a Gente. Beyoncé já pensou que ela não era capaz, então tá tudo certo. Se sentem muito culpadas, né? No final do dia, muitas vezes. Né? Sim, e é impressionante como tentam fazer com que a gente pense que a gente não é capaz. Então, a sociedade tenta impor isso pra gente falar, é só, olha lá, só mais uma mina tentando fazer coisas. E não é isso, as mulheres são super capazes de fazer o que elas quiserem. E eu tenho um pouco de medo desse negócio eu escuto e aí eu encaro como verdade. Então, se eu escutar alguém falar assim, mas você nem sabe tanto sobre o que você tá falando, aí eu penso, é verdade, né? Eu não sei o que eu tô falando, eu sou doida. E... Você interioriza isso? Pra caramba. Se alguém falar alguma coisa pra mim... E eu tenho uma amiga que é CEO e falaram pra ela...
que ela não se vestia de acordo. Cara, isso entrou na cabeça dela de um jeito. E ela é capaz de coisas magníficas. Ela tem uma empresa maravilhosa, ela faz girar toda uma comunidade, ela é incrível. E alguém falou que a roupa dela não era da hora para ela ser uma CEO. Aí a gente conversando sobre isso falou: o maluco do Steve Jobs tinha uma blusa preta e uma calça jeans e ninguém questionava ele. Ele era igual a Turma da Mônica, só tem a mesma roupa. É isso aí. Sabe o Steve Jobs. E aí, quer dizer, por que é que a gente tem que se sentir mal com opinião alheia, sendo que a gente sabe que faz um trabalho importante? Então, eu tô sempre entre o meu Deus, eu não sei o que eu tô falando, e meu Deus, eu sei sim, porque ninguém sustenta uma mentira por 8 anos. E aí você fica, então, nessa gangorra? Tem hora que você se acha incrível e tem hora que você fala assim, pelo amor de Deus, eu sou uma fraude, vamos me descobrir. Tem, direto eu penso nisso. E como superar isso? Na força do ódio? Na força do... Todo questionamento, você vai fazendo tipo aquele fluxograma, você vai levando, ele termina sempre na força do ódio. Força do ódio, né? O ódio dá muita energia, gera muita energia. Dura que tem que transformar em energia limpa, né? Porque... Exatamente. Quando eu falo, às vezes, não, eu fiz isso. Uma amiga minha falou, você não faz as coisas com ódio, você faz as coisas com amor. Aí eu fiquei pensando sobre isso e ela não tá errada. São sentimentos parecidos, até próximos. Né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu preciso de algo muito forte, um sentimento muito forte para seguir adiante. E aí eu fico brincando que é a força do ódio, mas às vezes não é só isso. Às vezes é o amor pelo aquilo que eu faço, o amor pela a convicção que eu tenho de que o que eu tô falando é importante, que me leva a seguir adiante. E o amor próprio também, né, Verônica? Tem que ter. Se a gente não tiver, vai pro buraco. Tem que ter. E qual que é o recado que você dá para as mulheres líderes ou para as mulheres que almejam um cargo de liderança na própria vida ou numa empresa? Nossa, que difícil. Mas eu acho que... Além de sentir ódio, né? Aí aquelas... Você quer ser líder? Na força do ódio. Anotado. Né? Eu já falei do fluxograma. Ele vai levar em algum momento, ele vai chegar na força do ódio. Mas eu acho que quando a gente tem que se sentir, primeiro se apropriar da capacidade de ser líder, de entender que ser líder é sobre comunidade, é sobre ter pessoas ao nosso redor que vão contribuir com a gente. E não só essas pessoas, mas todas as pessoas que a gente... E quando eu falo isso, tem gente que fala, ai, credo, a gente serve pessoas. Então, qualquer profissão que você tenha, você está servindo a alguém. E tem gente que associa o servir com algo menor. Eu falei, não, cara, tudo que a gente faz é servir. Então, independente daquela profissão, independente daquilo que você faça, você está servindo. E esse serviço é muito importante e ele tem que ser honrado. Então, acho que os líderes têm que se apropriar disso. Aliás, você falou de servir, né? O Alberto é um especialista em liderança e um dos tipos de liderança sobre o qual ele fala é liderança servidora, né, Alberto? Tem muito dessa questão do líder abrir mão, inclusive, dos próprios objetivos pessoais para servir ao outro, né? Servir é um nome muito bonito, né? Que dá a entender que as pessoas, elas acabam sendo recepcionadas, né? Então, por exemplo, você tem uma situação num restaurante que o garçom te serve, então gera um conforto, né? Ser servido, né? Mas quem serve tem que ter prazer, muito mais do que simplesmente prestar um serviço, desenvolver os outros, né? Então, liderança servidora diz respeito a desenvolver os outros para se desenvolver num aspecto muito mais de autoconhecimento e autoconsciência, né? Eu acho que a liderança tem a ver com troca. Não é uma coisa unilateral, não é você estar lá em cima sendo líder e sem trocar. É como um professor. Ele chega para ensinar, mas no final das contas ele aprende pra caramba. Então, eu acho que ser líder é isso. Você tá ali liderando, mas você tá trocando com seus liderados. Ô, Vê, pra gente ir encerrando, infelizmente, tô adorando esse bate-papo. Mas eu queria ouvir de você, qual é a sua opinião sobre como... Qual é a sua opinião sobre como a gente aumentar o número de mulheres na liderança pode ajudar
no aumento da visibilidade desse trabalho de cuidado, desse trabalho doméstico, e como que essas mulheres na liderança podem valorizar as mulheres que ainda não chegaram lá, muitas vezes por conta justamente desse trabalho do cuidado, desse trabalho invisibilizado, desse trabalho doméstico atribuído a esse gênero feminino. Eu acho que valorizando o trabalho das pessoas já parte daí para uma mudança estrutural muito grande. Então, quando você remunera bem quem está trabalhando com você, já serve de contrapartida para que essa pessoa consiga também perpetuar esse trabalho. Então, você trabalha numa grande empresa, você paga bem os seus funcionários são capazes de pagar alguém para ficar com os filhos deles, por exemplo, para que eles possam trabalhar, pagar uma cuidadora para sua avó, para sua mãe, e isso vai gerando um movimento. Enquanto as pessoas forem subaproveitadas e subvalorizadas, não tem como a gente passar dessa etapa. E é muito legal a gente pensar que essas mulheres que estão na liderança têm alguém em casa fazendo o serviço que seria delas, que não é o caso. Então, que essa mulher valorize a outra mulher que está lá na casa dela, fazendo os bastidores do que seria a função dela, porque, infelizmente, não é o que a gente acredita, mas é a real hoje, né, Verônica? Sim, eu tenho uma lembrança muito forte de quando eu comecei a fazer as faxinas. Eu fazia faxina para um cara que tem uma empresa de BI. E ele não só me pagava muito bem, ele foi uma das poucas pessoas que me pagou um 13º. E ele falava, olha, final de ano, eu tô indo viajar, tá aqui uma porcentagem do valor das suas faxinas, que é as suas férias e o seu 13º. Eu fiquei muito chocada. E, além disso, ele me incentivava a ler sobre comunicação, ele me emprestava livros, e isso fazia com que eu me desenvolvesse para fazer outras coisas, para quando eu deixasse de fazer as faxinas, eu ter outros conhecimentos. Então, às vezes, é isso que a gente precisa. E não estou falando de uma grande mudança estrutural, o cara me deu livros. E isso fez com que eu aprendesse coisas sobre comunicação que fizeram o meu trabalho hoje na influência digital ser bem estruturado da forma que é. Então, às vezes é uma coisa muito simples e você consegue transformar a vida de uma pessoa. Sensacional. Verônica, bem-vinda, volte sempre. Tem uma reclamação, é muito uma rápido. Reclamação. Puxa vida, estamos todos abertos a reclamações. Então tá, você tem uma reclamação e eu tenho um convite. Volta. Agora sim, gostei. Sempre bem-vinda à Escola do Caos. Quero você participando dos nossos treinamentos corporativos, inclusive. A gente faz muitos treinamentos, Verônica. A gente precisa levar essa voz relevante para as pessoas, que é um choque a primeiro, né? Fala assim, poxa, mas faz um baita sentido. Como é que a gente faz, então, Verônica? Você tem muito a dar diretrizes para as pessoas. Não vai ficar só lá na Harvard, não. Vai vir para a Escola do Caos também. Eu topo. Boa! Gente, que bate-papo delicioso. Mais uma vez, muito obrigada, Verônica. Espero que você também tenha curtido. Obviamente, siga a Verônica nas redes sociais. Faxina Boa, né? Sim. Faxina Boa. Verônica Oliveira no LinkedIn. Aumenta esse número que tá pequeno, 95 mil seguidores. Vamos subir isso. Vamos subir isso. Vamos alcançar os 100 mil aí pra Verônica. E leia o livro da Verônica. Minha Vida Passada Limpo, não é isso? É isso mesmo. Procure, então, o livro da Verônica e depois conta pra gente o que você achou. Um beijo. Segue a gente nas redes sociais. Até a próxima. Obrigado, Vê. Valeu. Tchau, tchau. Fui!